Muito bom dia a todos. Para mim é um prazer muito grande estar trocando aqui um pouco das experiências que nós tivemos aqui no etanol de segunda geração. Queria agradecer a Única pelo convite, pela oportunidade também da Raízen estar trocando essas ideias, expondo a evolução da nossa planta de etanol de segunda geração. A Raízen, para quem não conhece, é uma empresa totalmente integralizada, integrada de energia, desde o plantio da cana-de-açúcar até a distribuição final, tanto de alimento como o açúcar. Nós não estamos na gôndola do supermercado, mas nós exportamos o nosso produto para o mercado interno e para o mercado externo, né? E a parte de distribuição de combustíveis, distribuição e comercialização de combustíveis. Então, somos uma empresa totalmente integrada, desde o plantio da cana até o final da comercialização. Aqui alguns números da Raízen, né? Basicamente, nós temos hoje na área de açúcar e etanol 26 plantas de etanol, de açúcar e etanol. Basicamente 24 no estado de São Paulo e uma no estado de Goiás e uma no estado do Mato Grosso do Sul. Nós somos uma das 5 maiores empresas do Brasil em termos de faturamento, né? Fora os bancos. E nós possuímos, como todos comentou, nós possuímos 10% da capacidade de produção do mercado nacional. O que levou a Raízen a entrar nesse negócio de etanol de segunda geração? A Raízen foi montada em 2011, foi fundada em 2011 com a integralização dos ativos da Cosan, que tinha basicamente todo o know-how e conhecimento da produção de açúcar e etanol. Na época a gente já era o maior produtor de etanol e açúcar do Brasil, uma das maiores do mundo. E a expertise da Shell em termos da distribuição. Então, em 2011, nós formamos a Raízen, que é a integralização dos ativos de distribuição da Shell, e a integralização dos ativos de produção de açúcar e etanol, formando a Raízen em 2011. Quando nós formamos a Raízen, a Shell já vinha investindo na área de tecnologia e na área de pesquisa, na área de etanol de segunda geração. Ela participava numa empresa de enzimas, a Codex, nos Estados Unidos, e da Airgen, no Canadá, que tinha todo o processo tecnológico, em termos de tecnologia. Então, ela integralizou esses ativos na Raízen. E como nós tínhamos, nossa vocação sempre foi pelo lado da produção, através da cana-de-açúcar, do etanol e do açúcar, por que não a gente não ir para esse lado do etanol de segunda geração? Isso nos motivou a ir para o etanol de segunda geração. Mais para frente a gente vai mostrar um pouco a performance da planta, né? Desde quando nós começamos. A gente achou que ia ser bem fácil, né, Gradinho? Quando a gente começa, a gente vai ser fácil, tudo funciona, planta de demonstração funciona, mas chega na hora da planta comercial, a gente começa a ter uma série de obstáculos que a gente vai aprendendo e estamos aprendendo até hoje. E a gente acha que em curto prazo ou médio prazo a gente vai dominar toda essa tecnologia, né? Nós estamos numa fase de transição energética, né? Antigamente, no passado, isso também foi um dos pontos fundamentais para que nós decidíssemos ir para o lado do etanol de segunda geração, né? Sair de uma economia de combustíveis fósseis para uma economia baseada em energia renovável, né? E tudo que é produzido através do combustível fóssil pode ser produzido através da biomassa, mas só de uma forma muito mais renovável. O que os renováveis melhora para a gente? Resiliência do sistema, atende às metas de redução de carbono, né? Nós temos 43% para atingir aí, como o Matos comentou, o pessoal da Novozymes comentou. E uma das recomendações é criar um sistema integrado de energia limpa e acessível. Nós precisamos realmente de políticas públicas que nos favoreçam, pelo menos introduzam realmente ou valorizem basicamente a não emissão de carbono. E assim podemos contribuir para não aumento de temperatura do nosso globo, né? Importante salientar nesse mapa aqui, eu quis trazer aqui, o primeiro gráfico que a gente vê ali, basicamente, é como era o mandato, né, da RFS, quando surgiu em 2005, foi criado, em 2007 esse era o mandato, como eles acreditavam muito no etanol celulósico. Aquela barra verde era totalmente o que os Estados Unidos esperava, baseado não só nas plantas dos Estados Unidos, mas tudo se falava do etanol celulósico no mundo como um todo.
Então eles acreditavam que a gente podia chegar em 2022 com uma grande parcela de etanol celulose. Mas o que a gente vê aqui, no segundo gráfico, que os volumes foram completamente diferentes. Até que chegou em 2014, 15, 16, totalmente o etanol celulose foi desacreditado e nada de volume foi introduzido. O que está se mudando, né, que a partir de 2017, 18, 19, o etanol celulósico começa a ter uma introdução, começa a ter novamente, ela passa a ser parte da matriz, né, dentro do IPI, a hora que o IPI, a cada ano ela dá do ano seguinte, 2020 não está, acho que até novembro de 2020, por que eles começam a acreditar novamente no etanol celulósico? Isso é muita influência das plantas que estão começando agora. É o caso da Granbio, é o caso da Raízen, é o caso da Posto DSM. Isso é muito importante para que a gente possa mostrar que realmente o etanol celulósico é uma realidade e vai ser realidade no futuro. E nós acreditamos na Raízen também que o etanol, para ser commodity internacional, passa pelo etanol celulósico. Porque não existe lugar no mundo como um todo, né, espaço, para a gente plantar cana-de-açúcar para ter etanol de primeira geração. Há sempre aquela grande discussão entre alimento versus energia. Nesse caso, o etanol celulose existe no mundo inteiro. Então a gente acredita que essa tecnologia vai revolucionar o mundo do etanol e vai revolucionar também, né, a tecnologia dos veículos, desde que a gente possa, né, influenciar e possa desenvolver juntamente com a parte da tecnologia dos veículos, principalmente na Rota 2030 agora, RenovaBio, influenciar as montadoras japonesas, né? Eu estive recentemente no Japão, lá só se fala de energia renovável, mas só se fala em vento, eólica, solar, e fala muito de hidrogênio. Mas hidrogênio vem da onde? Se hidrogênio vem do gás natural, ele não é tão limpo. Então foi uma das coisas que a gente discutiu muito lá, é o ciclo de vida, né? Quando a gente fala ciclo de vida do etanol, a gente leva desde a fotossíntese da planta até a produção, até o consumo total, não do tanque à roda, mas sim do poço à roda. Isso é muito importante nesse ciclo. E o etanol celulósico realmente, ele emite muito menos, na hora que você pega o ciclo de vida dele, muito menos que o etanol de primeira geração. Então a gente acredita muito nessa tecnologia e ela vai influenciar realmente o mundo como um todo, para que vai ajudar até que o etanol se torne uma commodity internacional. Nós já falamos das plantas de segunda geração em atividades no mundo, né? Nós temos das 3 que estão em atividade, 2 estão no Brasil, mas é importante também colocar essas outras iniciativas que existem, independente de ser de usinas ou não, né? Como existe assim a Enerkem, existem outras empresas, universidades que estão investindo nessa tecnologia de segunda geração. Nós não somos concorrentes, todos, quando existe uma tecnologia nova, existe a cooperação, que é muito importante, entre as empresas, universidades, né? Instituto de pesquisa, para que realmente se torne uma realidade, uma nova tecnologia. Basicamente, o que nós temos aqui, que nós podemos produzir 50% a mais de etanol numa mesma área. Isso é muito importante para nós no RenovaBio. Isso vai ser levado em consideração na hora que a gente entra naquele RenovaCalc, né, que é uma calculadora que a gente leva em consideração para a gente ver o nível de emissões de cada empresa, né. E a nossa planta tem uma capacidade de 42 milhões de litros. Foi inaugurada em 2014 com um apoio muito importante do BNDES. Né? O BNDES realmente foi um parceiro muito importante que acreditou nas empresas e acreditou na tecnologia. Essas são as características principais, né, do etanol celulose, que reduz a pegada de carbono, né? Nós temos as 2 plantas realmente no Brasil, das 3, 2 no Brasil, né? E até hoje nós produzimos 35 milhões de litros. Nós vamos ver a evolução da produção. Aí passou uma. Usamos basicamente a hidrólise enzimática, né? O processo Evantru, fermentação C5. Nós tivemos muitos desafios que a gente na planta de demonstração a gente não vê, né? É abrasão e erosão. Realmente é um negócio novo, realmente não tem que, nós estamos na realidade estudando os materiais, vão suportar isso. A gente que é de usina, a gente viu o desgaste, eu estou vendo o Ermelindo aqui, né? O desgaste nas moendas. Cada ano a gente tinha que reformar a moenda, nos dentes da moenda, quanto que era abrasivo e quanto era corrosivo o sistema.
Então imagina um negócio, um processo de segunda geração, né? Que é um negócio muito minucioso. Então isso, até o pessoal do Gradinho falava, ou entope ou fura. Realmente é isso que acontecia. E esse é o nosso grande desafio, né? E a gente está aprendendo e a gente vai dominar essa tecnologia com certeza. Também temos desafio no processo. Isso é muito importante a gente colocar, que também, quando a gente mandava para a planta de demonstração, a gente mandava o bagaço nosso, né? Nós a gente mandava para o Canadá, e tudo funcionava tranquilo, porque era um bagaço limpo, era um bagaço peneirado, um bagaço a uma determinada temperatura, mas a hora que você vai para o campo, nem sempre isso é verdade. O nosso bagaço, quando vai na usina, ele funciona como uma peneira, o bagaço vai sujo. Quando o bagaço vai sujo para a planta comercial, tem problema. O bagaço, quando a cana é colhida logo pós-chuva, o bagaço tem problema, né? Então, tudo isso a gente está aprendendo. A matéria-prima é um negócio muito importante para a gente. Não é qualquer bagaço. Cada bagaço tem uma diferença em termos de produtividade, né? Então, o bagaço mais velho tem 10% a menos de produtividade. O bagaço mais seco, mais limpo, tem uma produtividade melhor. Até lavar bagaço, a gente lavou, para você ter uma ideia, para a gente fazer a experiência. Você imagina um bagaço já vem molhado. Para a gente lavar o bagaço para melhorar o processo, também foi um negócio que passou por esse processo de aprendizado. Hoje a gente não utiliza mais, né? Mas é um processo também que é muito aprendizado. Aqui nós temos a performance da planta, né? Nessa última safra, a gente chegou a produzir quase 17 milhões de litros, né? E o tempo de utilização. O que acontece realmente a continuidade da planta. A planta funciona bem num dia, depois ele parava no dia seguinte, funcionava bem 2 dias, parava 3 dias. Esse é o nosso grande desafio, né? E não é rápido, você não tem indústria muito rápida que faça manutenção rápida e que traga seu equipamento de reposição. São tudo tecnologia estrangeira, por isso que isso são coisas que a gente vai ter que difundir, né? As empresas vão ter que aprender, uma empresa como o Dedini, empresas especializadas nessa área, ainda não estão muito longe de utilizar essas tecnologias. Então é isso que a gente apanha muito. Se você vê bem hoje, nós tínhamos já a utilização, nós já fizemos a planta com 299 dias no ano passado, né? E o uptime foi 71%. Se você olhar hoje, projetando já está com 299 dias, com uptime já de 80%. Então, tudo isso é o nosso desafio, que isso nós vamos ter que aprender no dia a dia. Nós exportamos basicamente ano passado 16 milhões de litros para a Califórnia, né? Bom, o status, né? Onde nós chegamos e os próximos passos. Tudo isso que nós chegamos, nós comentamos com vocês, mais de 35 milhões de litros produzidos. Estamos tentando desenvolver novos materiais, realmente onde dá menos abrasão e menos corrosão, né? O coquetel de enzimas, né? Trabalhamos muito próximo da Novozymes, né? Uma planta integrada, isso é muito importante para nós, né? De primeira geração e segunda geração, né? Após o processo, depois da fermentação, tudo é igual, vai tudo pela mesma processo, né? Da destilação, os tanques. Então, o que a gente vê pelo balanço de massa, a gente define o que é a primeira geração e o que é a segunda geração, né? E os principais gargalos foram identificados. E agora a gente precisa realmente melhorar o processo de forma que a tecnologia fique viável economicamente. Quais são os próximos passos? Passo é aumentar o uptime, né, a capacidade da planta, e desenvolver novas plataformas para a aplicação de lignina, que é um processo que tem um valor calórico muito importante para nós, né? E o açúcar C5 também em novos mercados. E o que nós precisamos realmente é influenciar a indústria automobilística, né? Muito se fala em carro elétrico. Não existe combustível se a indústria automobilística não usar o nosso produto também, né? Então é isso que nós estamos, esse é o grande desafio. O Toyota Flex foi o primeiro passo, né? Que basicamente é o híbrido Flex, né? E a gente está trabalhando com a Nissan, de forma que a Nissan utilize o hidrogênio que existe no etanol para que abasteça a bateria no futuro. Então esses são os grandes desafios e queria agradecer o apoio de vocês aqui. Muito obrigado.